Jogadores que quase morreram, rapaziada do canal JR, vou deixar o link aqui da descrição. Bora pro vídeo. O que você faria se soubesse agora que o que separa você do fim da sua vida são apenas 18 minutos? Fudeu. Bem, foi isso que o Messi sentiu na pele. Era eliminatórias da Copa. A Argentina estava no Brasil para enfrentar a nossa seleção. Apesar de ser um jogo pegado, acabamos engolindo os hermanos. Só pra variar, Saudades, né? hein? Uma vitória marcante de 3-0. Atropelava todo O time mundo. da Argentina todo ficou muito envergonhado, porque o público argentino no estádio era muito grande. Eles então rapidamente foram para o vestiário, arrumar suas trouxas e sair o mais rápido possível daquele país. Só que o avião de Messi que tinha trazido eles não estava disponível para a viagem naquele momento. Então pegaram um voo alternativo por uma empresa boliviana que talvez você conheça, chamada Quem que lembra dessa Lamia, hein? Lamia. Chapecoense. A decolagem até que foi Foda. tranquila. Todos estavam tranquilos, pois o jogador faz isso toda hora, e eles já tinham feito centenas de vezes. Só que dessa vez eles cometeram um erro: não conhecer o piloto da aeronave. Tudo parecia muito tranquilo e calmo, até que depois de 4 horas, o voo que tinha destino a Buenos Aires sofreu um pane no sistema. E naquele momento o voo que era para ser rotineiro passou a ser um pesadelo. O avião já estava voando a mais de 20 minutos da sua capacidade de combustível, e os pilotos em questão só tinham 18 minutos para pousar. E foi quando o avião começou a tremer, quando todos começaram a gritar e os pilotos estavam desesperados para pousar no lugar mais próximo possível. E com poucos minutos sobrando, conseguiram pousar o avião em um lugar seguro. Os jogadores saíram assustados da aeronave, e mesmo em choque, eles precisavam estar em outro país quando o sol nascesse. Então embarcaram em um avião de outra companhia e foram rumo ao seu destino. Só que mal sabiam eles o quanto tinham sido abençoados naquele dia. Eles realmente escaparam por muito pouco da morte. Porque poucos dias depois de reabastecer, essa mesma aeronave com um novo destino colidiria com uma montanha, deixando 71 vítimas fatais. Numa falha que entrou para a história. E os caras não aprendeu. Puta que pariu. Tudo por causa da ganância, tudo por causa do maldito dinheiro, cara. É brincadeira, velho. Como a maior tragédia do futebol, com a nossa querida Chapecoense. Pois é, nessa o Messi realmente teve muita sorte, diferente do jogador paraguaio, Vila Sante. Aqui na América Latina temos sem dúvidas os clássicos mais quentes do mundo: River e Boca, Bahia e Vitória, Corinthians e Palmeiras, e na minha opinião o mais pesado, Inter e Grêmio, que historicamente fazem duelos de prender os torcedores do começo ao fim da partida. Isso quando o jogo se sucede, porque muitas vezes o pau torna antes mesmo do juiz apitar o início da partida ou o fim da partida. Briga por ser o maior do Rio Grande do Sul é por cada centímetro de grama, e essa briga muitas vezes excede o estádio, e infelizmente episódios lamentáveis acontecem. Assim como foi no último Grenal, quando o ônibus que levava os jogadores do Grêmio se deslocava para a partida contra o Internacional no Beira-Rio. O mando de campo era do Inter. A caminho do estádio, eles foram recebidos por torcedores colorados que atiraram pedras e pedaços de madeira nas janelas do Aí ônibus, já passa, né, sem cara? consciência nenhuma de que poderia acontecer uma tragédia ali. E uma dessas pedras acabou atingindo a cabeça do paraguaio de 25 anos que defende o Grêmio, e colocando não só sua carreira, mas sua vida em risco. Pois, segundo o diagnóstico dos médicos, ele chegou a sofrer um traumatismo craniano. E olhando o tamanho da pedra que atingiu ele, dá pra ver que não teria como... Mano, olha o tamanho da pedra. Você tá maluco, ser irmão? diferente. Olha aqui. E o que acaba incomodando mais é que torcedores que não estavam ali presentes Olha lá. acabam apoiando esse ato e não repudiam o que foi feito lá. É algo completamente animal. Aí. Parece que não sentem empatia nem remorso. Algo que lembra um psicopata. Só que, pra falar a verdade, esses torcedores não são os únicos psicopatas que já vimos agir no mundo do futebol. Uma certa vez, um maníaco chamado Peter Manx, querendo se tornar manchete dos noticiários, planejou um crime sinistro. Na época ele chegou a ser um dos mais procurados da Europa, pois já estava há 7 anos cometendo crimes. Com muito suor da polícia sueca, Peter foi pego e condenado à prisão perpétua pela corte da Suécia. Mas ele não era um cara de guardar muitos segredos, então revelou tudo o que passava em sua mente em seu novo livro. E uma das histórias chocou todo mundo. Bom, se você é dos anos 2000, você deve saber que o Zlatan era o cara da Suécia. A maior celebridade do país, atraía todos os olhares e holofotes, que foi onde o psicopata em questão viu uma oportunidade de também brilhar. Então ele estudou a vida de Ibra e as coisas que ele gostava, e sabia que o seu principal gosto era por carros super esportivos. Então ele ficou atento. Morando na mesma cidade que Ibra, um dia ele viu alguém desfilando pela rua com um carro de milhões. Pois é, a vítima dele estava lá, como sempre chamando muita atenção.
Então aquela belíssima Ferrari estacionou. Ibra saiu e entrou em um estabelecimento. Era o momento que Peter esperava. Ele foi correndo para casa para buscar a sua arma. A intenção era só uma, porque, aliás, ele não era um fã querendo tirar uma selfie. O que ele desejava era realmente ver o fim de um titã sueco. Ele foi para casa, buscou a arma, e quando voltou lá, Zlatan felizmente não estava mais lá. Só que o que nos resta saber era quem ia sair mais machucado. O Ibrahimovic ou o cara que queria tirar a vida dele. Ou a bala que seria atingida pelo corpo de Ibra. Agora vamos voltar para janeiro de 2009, em uma manhã totalmente incomum para Cristiano Ronaldo. Depois de uma derrota frustrante do Manchester, Sir Alex Ferguson decidiu marcar um treino mais cedo, para ajustar as coisas por lá. Todos os outros já estavam lá, prontos para o treino e ninguém sabia onde o Cristiano estava. E por incrível que pareça, ele tinha realmente dormido demais. Então, quando acordou e viu todas aquelas notificações no seu celular, ele pulou da cama na mesma hora. Pois como todos sabemos, a fama do robozão não é de chegar atrasado e nem perder treino nenhum. Muito pelo contrário, ele leva tudo muito a sério. Só que dessa vez, para manter isso, ele precisava atravessar a cidade de Manchester para chegar ao CT do United a tempo. E tinha somente 15 minutos para isso. Parecia impossível, mas o CR7 não ia decepcionar. E ele tinha o carro perfeito para isso. Uma Ferrari Rapaz do 599 céu. Fiorano. Ele Tá embarcou na nave, chiando? pisou fundo e começou a acelerar em direção ao CT. Só que, infelizmente, o que aconteceu depois que ele passou em uma curva no famoso túnel de Manchester... Vai, bateu o carro? Não lembro dessa história, não. O cara estava apenas começando a fazer o nome dele no futebol. E agora estava preso em uma Ferrari em pedaços. Essa situação poderia ter custado a vida de Cristiano Ronaldo. O cara que presenciamos que tem uma das carreiras mais brilhantes no futebol. Só que por incrível que pareça, ele foi abençoado, saindo sem nenhum arranhão. E ainda chegou a tempo de treinar no mesmo dia que aconteceu o acidente. E a partir dali, ele fez um pacto consigo mesmo de se dedicar 200% ao futebol e se tornar um dos maiores da história. E a Ferrari, depois de um tempo, foi leiloada. Quem levou ela acabou rematando pelo valor equivalente a 26 milhões de reais. Bom, acidentes de carros são inevitáveis e existem desde que os carros foram Cara, não sei se sabia essa do Cristiano Ronaldo. Porra, não sabia disso aí não. Na moral mesmo, nunca tinha escutado. inventados, seja por negligência dos motoristas ou por fenômenos naturais, que estão muito longe do nosso controle. Em uma dessas situações, poderíamos até hoje não ter uma Olimpíada no Brasil. Até hoje, não ver um menino de Santos se tornando uma das maiores estrelas do futebol mundial. Quando uma simples Neymar. família voltava de um fim de semana, uma tempestade começou a se formar e foi cada vez ficando mais forte. E tão forte que o limpador de para-brisas não estava mais dando conta. E então, quando desciam uma montanha, quando viu as luzes, o pai de Neymar fala que tentou achar alguma forma de desviar, mas o carro acertou em cheio a porta deles. Ele perdeu o controle e caiu para fora da pista. E quando ele se deu conta, a perna esquerda estava por cima da direita e acabou deslocando seu quadril. E foi quando Neymar pai se desesperou e olhou para o lado e viu Nadine, que era sua companheira na época, e começou a gritar porque achava que ia morrer. Só que o seu maior medo, na verdade, foi Neymarzinho. quando ele pensou aonde estava o Juninho. Eles não encontraram dentro do carro, então acharam que ele tinha sido jogado para fora em algum momento. Naquela situação, Neymar e Nadine acharam que tinham perdido seu pequeno menino. O pai então orou a Deus que levasse ele no lugar do filho. Só que as pessoas que estavam ali ajudando a resgatar a família que estava em perigo encontraram o pequenino Ney. Ele estava debaixo do banco de trás do carro, intacto, mas coberto por sangue, por conta de um leve corte na cabeça. Os pais então acompanharam ele até o hospital e desde lá, nada mais parou essa família. Nós, quando estamos na posição de torcedor, xingamos, Sinistro, hein? falamos tudo que o Sinistro. coração pede. Mas não dá nem pra imaginar o futebol sem esses caras. Todos eles contribuíram muito para a história que vemos diante dos nossos olhos hoje. Pode ser daqui 5 anos ou menos, alguns deles já nem estejam mais atuando como profissionais. Eu quero saber qual história dessas mais chocou vocês. A do Neymar, do Ibra, do Messi ou do Cristiano Ronaldo? E se faltou alguma, deixa aí nos comentários. E deixa o like. Se inscreve Deixa o no like canal aí, se você não rapaziada. é Dá essa inscrito, moralzinha ativa pra nós, o sininho de estamos notificações começando. para fazer parte do time. Eu Por sou o favor. JR e vou ficando por aqui. Aquele abraço e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí, rapaziada, qual jogador que você ficou mais encabulado? Porra, essa do Cristiano Ronaldo eu não sabia. Do Neymar eu até sabia. Do Ibra eu acho que ele contou alguma vez que tinha um stalker atrás dele. Mas essa do Cristiano Ronaldo eu não sabia. Deixa aí nos comentários qual que você achou mais encabulante. Tamo junto e forte abraço.